dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso da Rachel Barber. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de Caso Criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a morte de uma adolescente. A gente vai mencionar doenças mentais e coisas como dismorfia corporal. Então, se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado. Rachel Barber, ela nasceu no dia 12 de setembro de 1993, na Austrália, a mais velha de 3 irmãs. Ashley era 4 anos mais nova e Heather era 6 anos mais nova do que a Rachel. A família delas era super unida, muito amorosa, muito criativa, todo mundo era um artista e a Rachel não era diferente, ela era bailarina. Durante a infância ela adorava dançar e criar coreografias e na adolescência ela começou a levar isso mais a sério e estudar balé de verdade. Ela era muito boa, muito flexível e ela também era muito delicada com os passos dela. Ela também tinha o sonho de abrir o seu próprio estúdio de dança e, além disso, a Rachel também, de vez em quando, trabalhava como modelo. Aos 14 anos de idade, ela pediu aos pais que permitissem que ela parasse de estudar para poder dançar em tempo integral e os pais dela permitiram. Foi aí que ela ingressou em uma escola de dança chamada The Dance Factory. Ela também tinha um namorado chamado Emmanuel, mas todo mundo chamava ele de Manny. E é isso, o relacionamento deles era bem bonitinho, sabe? Um casal de adolescentes e tal. Era isso. Em 1999, a Rachel tinha 15 anos de idade e no dia 1º de março, ela saiu de casa para ir para uma aula, como ela fazia todos os dias. A mãe ou o pai, um dos dois a acompanhava até a estação. Um dos dois sempre acompanhava ela até a estação e de lá ela costumava ir até a casa de uma amiga, onde todas comiam um café da manhã juntas e depois elas iam juntas para a aula. Por volta das 9h30 da manhã daquele dia, eles chegaram na estação e combinaram que o pai estaria lá às 6 da tarde para buscá-la. A casa da amiga ficava em Richmond, então ela foi até lá, tomou café com ela e às 10 da manhã todas foram para aula juntas. Naquele dia, a Rachel estava contando para as amigas que ia ganhar dinheiro trabalhando naquela noite. Quando perguntaram como, ela disse que era segredo, mas eventualmente ela contou para o namorado que se encontraria com uma velha amiga que tinha arranjado um trabalho para ela, um trabalho fácil e rápido com o qual ela conseguiria muito dinheiro. As aulas terminaram lá pelas 5h30 da tarde. A Rachel foi com as amigas até a estação, onde normalmente todas iam juntas para casa. Porém, naquele dia, ela se despediu das amigas e foi na direção oposta porque ela tinha esse tal trabalho para fazer. Às 6 da tarde, o pai foi até a estação de trem buscar a Rachel, mas ela não estava lá. A mãe ficou esperando em casa e foi ficando cada vez mais preocupada. Porém, às 7h40 da noite, o pai ligou para casa perguntando se a Rachel havia voltado sozinha, se ela tivesse voltado para casa sozinha ou se ela tivesse talvez telefonado para a mãe e dito que ia demorar, que estava na casa de uma amiga ou a casa do namorado ou alguma coisa assim. A mãe dela disse que não. Então eles ficaram bem preocupados. Eles decidiram olhar nas outras estações da cidade, ver se ela tinha se perdido, pego o ônibus errado ou alguma coisa assim, mas ela não estava em lugar nenhum. Então eles chamaram a polícia. Eles relataram aos policiais que ela havia desaparecido e também relataram de uma vez em que ela disse que tinha um homem seguindo ela na rua e ficaram preocupados que fosse esse mesmo homem. Os policiais simplesmente disseram que os adolescentes fogem de casa o tempo todo e que em 2 dias ela ia voltar, e foi isso. Eles não levaram o caso dela a sério. Frustrados, os pais telefonaram pro Manny, o namorado dela, e perguntaram se ele sabia de alguma coisa. Ele mencionou esse encontro com uma amiga e o trabalho que a Rachel ia fazer, e os pais ficaram bem preocupados. Eles conversaram com as amigas dela, descobriram que ela foi por um caminho diferente naquele fim de tarde. Tudo parecia cada vez mais confuso para os pais dela. Eles se perguntaram por que ela não avisou para eles que ela ia fazer esse tal trabalho, sabe? Então o pai dela tentou ir para a delegacia, preencher um boletim de ocorrência e desaparecimento. Porém, os policiais continuavam dizendo que não era nada e que ela ia voltar para casa. Mesmo assim, ele fez. E ela foi dada como desaparecida. A família saiu pelas ruas procurando pela Rachel e no dia seguinte eles foram novamente até a delegacia com fotos e documentos para ajudar, na procura pela Rachel. Mas o detetive disse que ele nem sabia da história da Rachel, o detetive daquela delegacia. Ninguém nem comunicou o desaparecimento dela para ele.
Os pais conversaram com todos os colegas dela, professores e o pessoal da estação, e ninguém sabia de nada, ninguém viu nada de estranho. Nada. Uma das vendedoras na rua da estação, que também era a rua onde a Rachel e o namorado almoçaram no dia que ela desapareceu, uma vendedora disse que tinha um homem que tinha acabado de sair da prisão na área e ele havia sido preso por abusar e prostituir meninas adolescentes. Aparentemente, ele até tentava atrair meninas naquela rua e ele tinha dado o seu cartão para aquela vendedora. E os pais da Rachel pegaram esse cartão e telefonaram para esse cara para perguntar se a filha deles tinha conseguido um trabalho com ele, né, recentemente. E o cara ficou bem ofendido, porque de acordo com ele não trabalha com meninas menores de idade, ele só trabalha com pessoas que podem consentir, né? E agora ele trabalha com a lei e agora ele só oferece seu contato para mulheres adultas e ele ficou super bravo com eles e tal. Mas tudo bem, acabou, esse assunto acabou. Mais uma vez, os pais e a escola de dança, que agora estava participando das buscas também, contactaram a polícia para pressionar as investigações. Infelizmente, eles tentaram diferentes delegacias e os oficiais disseram que as investigações só podem ser feitas por uma delegacia. E eu não sei bem como que eles resolveram isso, eu não sei qual das delegacias eles escolheram. Provavelmente a delegacia da cidade onde ela desapareceu, né? Os policiais, na verdade, os investigadores nunca questionaram nem entrevistaram ninguém. Nem os colegas dela, nem o pessoal na rua. Foi tudo a família da Rachel. Então eles não tinham nada arquivado, nada gravado. Era só o que a família conseguiu conversar com o pessoal. Eles pediram aos pais, os investigadores pediram aos pais que fizessem uma lista de amigos que tinham algum problema com a Rachel, pessoas que podiam ter voltado, já que o Manny disse que ela ia se ver com uma velha amiga. Mas os pais não sabiam de nada, eles não se metiam na vida dela desse jeito, eles não sabiam se ela tinha alguma briga com alguém, eles não faziam ideia. Essa é a verdade. No dia 4 de março, a Rachel já estava desaparecida há 3 dias e os policiais finalmente resolveram falar com o Manny, namorado da Rachel. Mas eles não entrevistaram ele. Eles só o acusaram para interrogar um rapaz de 15 anos de idade e disseram que a namorada dele estava grávida e que eles brigaram e que ela fugiu de casa porque brigou com ele. Menino de 15 anos. O Manny disse que não, que foi um dia normal na escola, que não tinha nada de diferente naquele dia, além do fato dela falar que tinha conseguido esse trabalho com uma velha amiga e que os colegas poderiam comprovar isso. E sim, todas as amigas, até as mais íntimas dela, disseram que não, que ela contaria pra ela se ela estivesse grávida, se ela resolvesse fugir de casa, ela ia contar pra alguém. Ela não era esse tipo de pessoa. Ela tinha, na verdade, os pais disseram que eles só levavam ela de carro até a estação antes dela ir pra aula, porque ela tinha medo de ir sozinha. Então, não me parece uma pessoa que fugiria de casa assim tão facilmente, né? Além disso, ela não levou nada além da mochila da escola. Uma mulher telefonou pra polícia no meio aí dessas investigações, dizendo que achava que tinha visto em uma gravação da câmera de segurança a Rachel com um cara mais velho. Os pais assistiram e disseram que não era ela. Em outra gravação também disseram que parecia ser a Rachel com um cara mais velho, porém mais uma vez os pais assistiram e concordaram que não era ela. Pedir ajuda do público não estava dando muito certo, porque todo mundo que parecia que via a Rachel, na verdade, não via a Rachel. A Rachel, ela também era uma pessoa muito fácil de confundir. Ela era uma menina de 15 anos, cabelo castanho, magrinha. É fácil confundir ela com qualquer outra menina, cabelo castanho, magrinha, né? Fazendo uma busca na casa da família, os policiais encontraram um papel onde estava escrito estação, ir para casa do Manny, 50 ou 80 dólares. E 3 coisas especiais. Os pais sabiam que isso era uma lista que a Rachel fez meses atrás, quando ia comprar um presente de aniversário pro Manny, mas os policiais decidiram que era uma lista de fuga, que era o plano de fuga dela. 50 ou 80 dólares. Quem é que foge com 80 dólares? Os policiais, eles só estavam tentando não ter mais que trabalhar. E, tipo, se a menina fugiu, então eles não iriam atrás dela. Mas ela tinha 15 anos. Mesmo que ela tenha fugido, o trabalho deles ainda é encontrar ela. Uma menina de 15 anos não pode viver sozinha, que eu saiba, é contra a lei. Então, ela precisa dos pais. Então, o trabalho da polícia é encontrar a menina pra que ela fique com os pais, sabe? Enfim,
Na noite do dia 4 de março de 1999, a família Barber foi a um evento de Fórmula 1, onde havia muitas pessoas. Eles mostraram cartazes e deram folhetos com a foto da Rachel para quem tivesse visto ela. E, né, eles foram para lugares movimentados, com bastante gente, onde eles conseguiriam a atenção de muitas pessoas para procurar por ela, ver se alguém reconhecia a Rachel. No dia 6 de março, a família tinha um suspeito. Um conhecido da mãe da Rachel, que era super estranho. Ele vivia telefonando pra ela, dizia achar as filhas dela bonitas, e às vezes ele aparecia na casa delas do nada. As meninas diziam ter muito medo dele. A mãe disse pra ele, da última vez que ele apareceu na casa, né, sem avisar, disse pra ele não voltar mais, que as meninas estavam assustadas, expulsou o cara da casa dela. Eles então foram até a polícia falar desse cara, deram uma descrição, acho que talvez eles até tivessem uma foto dele, e os policiais disseram que não investigariam aquele cara. Sabe por que eles disseram isso? Eles disseram que a família já tinha usado muitos recursos da polícia. A Elizabeth, ela ficou muito irritada, a mãe da Rachel. Ela saiu da delegacia chorando, muito frustrada. Uma semana depois do desaparecimento da Rachel, uma menina chamada Alison, irmã de uma das colegas da Rachel, viu os folhetos do desaparecimento da Rachel e telefonou para a família dizendo que lá pelas 6h40 da noite do dia que ela desapareceu, ela viu a Rachel na estação de trem, na parada número 6. E ela estava com uma menina e as duas conversavam normalmente. E ela disse que essa outra menina era bem simples, era um pouco rechonchudinha, tinha cabelo castanho e não tinha nada de tão memorável nela, mas isso foi o que ela lembrava. Mesmo assim, eles chamaram a polícia resolveu levar a sério a história, então pediram para que ela descrevesse essa menina e um retrato falado foi feito. Finalmente, as investigações estavam chegando a algum lugar. Esse retrato falado foi publicado para quem conhecesse aquela moça e pudesse entrar em contato, né, com a polícia. Eles então começaram a ver os contatos da Rachel e viram a foto de uma menina chamada Caroline Reed Robinson. A família Robinson havia sido vizinha da família Barber e as filhas das duas famílias tinham feito amizade. A Caroline era a filha mais velha da família Robinson. Ela era 5 anos mais velha do que a Rachel e as duas eram muito amigas, na época em que ainda eram vizinhas. As duas famílias perderam contato quando os Barbers se mudaram, mas pelo visto a Rachel e a Caroline ainda se falavam, e a Caroline batia quase que perfeitamente com o retrato falado, então eles resolveram ver qual é a dela, né? Ver o que ela tá fazendo. Outra coisa que os pais da Rachel lembraram é que 6 dias após o desaparecimento da Rachel, a Caroline telefonou pra casa dela e ofereceu ajuda aos pais e também os seus sentimentos, né? Pareceu estranho, porque ela se parecia muito com o retrato falado e fazia muito tempo que ela não falava com a família, então do nada, com o desaparecimento da Rachel, ela resolveu telefonar. Pareceu estranho, pareceu forçado, então eles mencionaram isso também. A polícia encontrou o endereço do apartamento dela e ficava bem próximo da estação onde aquela moça viu ela e a Rachel. Os policiais também rastrearam chamadas de telefone no telefone da família Barber nos dias antes do desaparecimento e descobriram que a Caroline havia telefonado para eles 2 vezes no mês anterior. Com todas essas informações, os pais, é claro, ainda estavam bem preocupados, mas eles estavam um pouco mais aliviados, porque de acordo com eles, eles estavam preocupados antes porque eles achavam que a Rachel estava por aí sozinha, ou com algum desconhecido, com alguém querendo fazer mal pra ela. Mas sabendo que ela estava com a Caroline, eles pensaram que talvez ela estivesse realmente, assim, se divertindo por algum tempo. E não contou pros pais porque achava que eles não iam deixar e tal. E eles estavam mais aliviados, que ela estava com alguém conhecido. Então eles ainda tinham esperança de que ela estava bem. Os policiais decidiram ir até o trabalho da Caroline e interrogá-la. Mas naquela semana ela não foi trabalhar nenhum dia, porque ela disse que estava doente. Eles conversaram com uma vizinha dela também. E essa vizinha disse que ouviu uma menina chorando alto no dia 2 de maio. Investigadores conversaram com uma companhia de mudanças que trabalhou na casa da Caroline naquela semana. E eu não sei porque eles simplesmente se recusaram a ir até a Caroline até eles ter todos os fatos, sabe? Eu acho que também, em alguns momentos daquela semana, ela não estava em casa. Os funcionários dessa companhia de mudança disseram que ela pediu que eles movessem uma estátua para ela. Essa estátua aparentemente estava enrolada em um tapete e ele colocou num saco plástico e essa estátua foi levada até a fazenda do pai dela em Kilmore.
No dia seguinte, ela foi trabalhar, saiu com os colegas de trabalho. No outro dia, ela fez um empréstimo num banco pra comprar um carro, uma coisa que ela nunca tinha precisado antes. Por algum motivo, ela precisou comprar um carro emergencialmente. E no dia 12 de março, a polícia resolveu visitar o apartamento dela e interrogá-la. E ela finalmente estava em casa. Já havia evidências demais contra ela aqui. Eles foram 2 vezes e na segunda vez eles tiveram que arrombar a porta porque ela simplesmente não respondia. Eles encontraram a Caroline deitada de barriga para baixo no chão do quarto. Ela havia sofrido convulsões, foi levada ao hospital e sobreviveu. Ela estava bem. Ela tinha epilepsia. O apartamento dela foi vasculhado e estava uma bagunça. Restos de comida por toda parte, garrafas de bebida por toda parte e diários com desenhos e textos muito tristes. Nesses diários, a Caroline escrevia sobre como se odiava e como precisava fazer cirurgias plásticas. Ela também escrevia muito sobre a Rachel, sobre como a Rachel era perfeita e tinha muita sorte e a vida dela era perfeita e todas essas coisas. E a Caroline parecia realmente achar que só porque a Rachel era bonita, tudo na vida dela acontecia de maneira perfeita. Parecia que ela planejava mudar completamente quem ela era, a Caroline. Ela ia pintar o cabelo, fazer plásticas e até se mudar. Ela também ia mudar o seu nome para Jem Sethel. Ela também escrevia cartas ao pai, pedindo por ajuda, mas ela não as enviava. Quando ela acordou e estava bem o suficiente para falar com a polícia, a Caroline admitiu tudo. Simples assim. Ela disse que a Rachel estava morta e que ela enterrou na fazenda do pai. E depois disso, ela não falou mais nada. O resto das investigações ela ficou simplesmente calada. Não disse mais nada. Pronto, eu já admiti, eu já falei que eu matei ela. Quando ela recebeu a alta do hospital, ela foi direto para a delegacia e na fazenda em Kilmore, o corpo da Rachel foi encontrado enterrado e enrolado em cobertores. A necrópsia concluiu que ela faleceu na noite em que desapareceu e foi estrangulada com fios elétricos. Foi concluído que a Caroline vinha sofrendo com depressão, problemas de autoestima, epilepsia que não era tratada corretamente e transtorno dismórfico corporal. Transtorno dismórfico corporal é quando uma pessoa se vê de maneira diferente de como ela realmente é. Às vezes mais feia, mais gorda, mais magra. Depende realmente da pressão estética que a pessoa sofre no seu meio. Depende muito da pessoa. É quando uma pessoa se olha no espelho e ela vê defeitos ou coisas ruins sobre ela mesma de maneira exagerada. E isso meio que se torna uma obsessão. E, literalmente, eles se veem de maneira exagerada. Ocorre principalmente com pessoas que viciam em cirurgias plásticas, viciam em dietas, ou pessoas que passaram muito tempo da sua vida fazendo dietas e quando finalmente emagrecem, não conseguem voltar ao normal. Continuam fazendo dietas a vida toda porque não compreendem que o corpo mudou. Às vezes continuam vendo o seu corpo da maneira que ele era antes. A mesma coisa com pessoas que viciam em cirurgias plásticas. Fazer isso, fazer aquilo não é suficiente. Elas querem continuar fazendo. Porque continuam vendo o seu corpo e a sua imagem da maneira que viam antes. Então, muitas vezes, fazer cirurgia plástica sem antes fazer uma terapia, uma análise, não é uma boa ideia. Então, se você aí tá pensando em fazer cirurgia plástica, tá assim, meu Deus, eu quero mudar isso sobre mim. Fala com o psicólogo antes. Vamos ver qual é o motivo disso aí. Porque às vezes nem precisa, sabe? Vamos ver isso aí. Eu tô aqui falando pela saúde de vocês. Mas enfim, no dia 15 de março de 1999, a Caroline disse que não lembrava do que havia feito com a Rachel, apenas que a encontrou morta. Enrolou ela no tapete e enterrou na fazenda do pai. Em janeiro de 2000, ela foi a julgamento. A sua defesa expressou preocupação pela epilepsia dela e que ela não poderia ficar na prisão porque ela estaria correndo perigo de ter os ataques epiléticos e não ter a ajuda necessária. Mas a Caroline, mesmo depois de ter admitido tudo, ela se declarou inocente por conta dos seus problemas psicológicos, que não faz sentido. O que a sua dismorfia corporal e a sua depressão tem a ver com o fato de que você quis matar essa menina. Algumas pessoas têm a teoria de que ela achava que matando a Rachel, ela teria os atributos da Rachel pra ela, como se matando uma menina bonita
você consegue roubar o lugar dela como menina bonita, sabe? A mente da pessoa, gente. No dia 29 de novembro de 2004, o juiz a declarou culpada e a sentenciou a 20 anos de prisão com a possibilidade de condicional após 14 anos. Em janeiro de 2015, a Caroline foi liberada em condicional e ela continua livre até hoje. E é isso. Essa é a história de hoje, pessoal. Forte, complicada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu, se você deixou seu like, se você deixou seu comentário. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!